Igreja de Cristo precisa estar engajada no contexto social. E nós que somos o corpo de Cristo, nós temos que ser capazes de avaliar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, onde nós podemos entrar e onde nós não podemos entrar também. A igreja, obviamente, tem os seus limites. Nós não podemos participar de todos os movimentos da sociedade, mas nós precisamos participar em alguns movimentos sociais, porque uma coisa é fato: sem Deus, a sociedade não prospera. Creia nisso, irmãos. Sem Deus, a sociedade não prospera. Nem toda a informação hoje que está acessível através da internet, das redes sociais, nem toda a globalização, nem todo o tempo de pós-modernidade que nós estamos vivendo, nem todo o conhecimento, ele pode transformar a sociedade de uma forma completa. Não, isso não acontece. A carência do conhecimento de Deus leva a sociedade ao caos. Preste atenção nisso. A carência do conhecimento de Deus leva a sociedade ao caos. Via de regra, nós ouvimos expressões como essa, e eu já ouvi muito. Hoje em dia já não é tão comum, mas eu já ouvi muitas expressões do tipo: o mundo está entrando na igreja. Já ouviu isso? Né? A sociedade está entrando na igreja, está influenciando a igreja. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, e quero que você seja honesto a responder essa questão. De fato, a sociedade é que influencia a igreja, ou a igreja precisa influenciar a sociedade? O que é que você pensa? Será que a igreja está influenciando a sociedade como deveria influenciar? A igreja é um organismo, e nós sabemos disso. A igreja é um organismo que somos nós. A igreja invisível somos nós. Quer dizer, visível aos olhos humanos, mas conectados pela graça de Jesus. Mas a igreja também é uma organização. Ela faz parte dessa sociedade, enquanto pessoa jurídica, enquanto instituição. Ela precisa se relacionar com outros setores da sociedade, irmãos. Nós não podemos nos alienar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos deixar de viver dentro do contexto que nós estamos, o contexto social. Agora, precisamos ter essa interação, sem contudo nos contagiarmos com as coisas ruins que porventura possam estar presentes no contexto social, porque isso é possível. Mas o que nós precisamos fazer nessa nossa relação, nesse nosso relacionamento, é de trazer a eles a graça e a misericórdia de Deus, de maneira profunda, de maneira forte. A igreja precisa fazer isso. Você concorda comigo, meu irmão? Se concorda, diga amém. Agora eu quero perguntar para você o seguinte: como a igreja se relaciona com a sociedade? Nós precisamos pensar nisso. De que maneira a primeira igreja batista em Medeiros Neto deve se relacionar com as pessoas que estão no nosso entorno, em todo esse ambiente que é a cidade de Medeiros Neto e região? Como é que nós devemos nos relacionar com a cidade? É uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Porque aquilo que nós pensarmos a respeito disso vai definir as nossas ações dentro do contexto que vivemos. Quando Cristo pensou em igreja, qual o modelo, quais as influências e a abrangência que ele desejou para que essa instituição funcionasse?
E aí não tem dúvida, é claro que a salvação é a maior influência que Cristo desejou para a sociedade e para todo ser humano, né? A salvação, a libertação do jugo do pecado. Ser porta-voz da graça de Deus é o nosso papel principal. Todos nós, sem exceção, dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos. Esse é o principal motivo da existência da igreja e eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas nós vemos na caminhada de Jesus Cristo sobre a terra a sua preocupação com a sociedade, com a quebra de religiosidade, com a participação em interações sociais que aconteciam no seu contexto, na sua época, na sua cultura. Isso era real. É que às vezes a nossa cegueira nos faz ver só algumas questões. A gente pinça algumas questões que entendemos serem espirituais e desprezamos outras. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa também, preste atenção. Na vida do cristão, tudo é espiritual. Não existe essa dicotomia platônica, né? Isso aí é uma coisa que vem da filosofia. Jesus não ensinou isso, essa dicotomia. Isso é espiritual, isso é secular, isso é profano, isso é religioso. Isso não existe, irmãos. Na vida do crente tudo é espiritual. As nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos. Jesus, ele tinha essa perspectiva. Quando naquele texto, por exemplo, que Jesus conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, e no desdobramento dessa conversa, lá adiante, quando ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, será que ele não estava falando também da liberdade do religiosismo daquele homem? Você já parou para pensar sobre isso? Aquele fariseu, aquele homem que tinha uma perspectiva religiosa, mas que se não nascesse de novo, não entraria no reino de Deus. Jesus, ele veio quebrar essas cadeias. A religião não salva ninguém. A bondade humana não salva ninguém. A moral humana não salva ninguém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que Jesus está falando ali originalmente para aquele fariseu, aquele religioso. Quando Jesus participa na festa das bodas de Canaã da Galileia, onde inclusive ele transformou água em vinho, não estaria ele participando numa atividade social, numa interação social da sua comunidade? Jesus ia nas festas. Ele estava conectado com a sua comunidade, ele não ficava enclausurado dentro de uma sinagoga. Isso que eu quero que você entenda. Tem muito crente que acha que o espaço do crente é dentro das quatro paredes de um templo. Nós precisamos quebrar esses paradigmas. Você percebe isso, irmãos? É muito difícil às vezes falar dessas coisas quando a gente vem de uma cultura religiosa. Desde quando me entendo por gente, eu sempre pensei assim. Ora, sempre pensou errado. Ou não é possível isso? Eu me lembro de uma senhora que eu batizei em Teixeira, quando eu estive lá no meu primeiro ministério. Sabe quantos anos a mulher tinha? 96. Viveu uma vida toda errada. Tinha um entendimento débil a respeito de algumas questões. Por que que nós não podemos também estarmos errados em algumas questões? Será que quando nós nos tornamos cristãos, nós somos assim, como alguns irmãos pentecostais falam assim, olha, mergulhou no óleo, saiu dali, já era, está tudo transformado? Não é assim, irmãos. É um processo que se conhece por santificação,
que provoca maturação. Hoje eu sou mais maduro do que quando eu me converti há 34 anos atrás. E se tiver vida, estarei menos maduro hoje do que quando eu viver daqui mais 15, 20 anos. Essa é a perspectiva. Jesus sempre pregou o Evangelho, Jesus sempre falou da salvação, mas Ele nunca se esquivou de ter uma vida social. E mais, fazer a diferença na sociedade aonde Ele estava. A igreja, portanto, a exemplo de Jesus Cristo, deve seguir a obra de Deus, manifestada em Cristo Jesus. E para entendermos corretamente essa questão, é indispensável sabermos diferenciar uma questão que é básica para a gente aprender isso. Fazer parte da igreja, ser membro da igreja ou ser a igreja? Parece a mesma coisa, né? Mas será que é? Qual é a situação? Pensa nisso agora. Você pertence a uma igreja ou você é uma igreja? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a manifestação do corpo de Cristo. E nós precisamos, desta maneira, ser a presença de Cristo na sociedade. Como corpo de Cristo, precisamos estar nesse contexto. E eu quero afirmar para você nessa noite, meu querido, e com base nas boas novas do Evangelho de Cristo, que nós somos convidados para olhar para a sociedade e descobrir de que forma nós podemos manifestar a genuína, a autêntica igreja de Cristo no lugar onde estamos. Como nós podemos impregnar, como nós podemos saturar essa sociedade de tal maneira que ela nos veja como partícipe da obra de Deus, não de obras do mal, como alguns setores. Existem setores que são extremamente contaminados, e a gente sabe disso. Mas com ações de compaixão e graça, de desenvolvimento social, de amor, de manifestações de amor pelo próximo, para que através das nossas ações possamos então demonstrar que Deus ama a sociedade. É assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos agir, com ações. Como já dizia Francisco de Assis, né? Prega o Evangelho. Se necessário, use palavras. Claro que a manifestação, a melhor forma de você falar do Evangelho é através da palavra de Deus. Ali você consegue verbalizar o Evangelho de Cristo. Mas eu preciso autenticar esse Evangelho, ou melhor, eu preciso ter a minha vida autenticada pelo Evangelho, nas ações, nas condições, nas situações que eu vivo, nas coisas que faço, nas coisas que falo. Eu não posso, irmãos, e você também não pode, ser um mero religioso, como um fariseu hipócrita, daqueles que Jesus chamava de sepulcro caiados, daquele que Jesus chamava de hipócritas, daquele que tanto Jesus quanto João chamou de raça de víboras. Nós não podemos ser igual a estes. Nós devemos viver para a glória de Deus, e precisamos viver para a glória de Deus, espalhando as boas novas de todas as formas e maneiras possíveis e imagináveis. Amém? Cada ação nossa manifesta a glória de Deus. Uma escola de música, o que tem a ver uma escola de música com o Evangelho? Nada a ver. Não, tudo a ver. Tudo a ver. A igreja é presente na vida da sociedade. Quantos pais aqui querem inscrever os seus filhos?
Eu tenho certeza que todos. Hoje eu terminei de publicar, já estava recebendo já no privado. Pastor, bota a minha filha aí. Quem é que não quer? E a sociedade? Como é que a sociedade vai olhar a igreja? A sociedade, como é que ela vai imaginar a igreja que traz uma coisa dessa natureza para cá? Podem ficar tranquilos que tem vaga para todo mundo. Bênção de Deus. E eu quero nessa noite refletir rapidamente acerca de uma função da igreja com relação à sociedade. E o que nós vamos relembrar a partir de exemplos e a partir da palavra do fundador da igreja, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para pensar sobre isso, em primeiro lugar, eu preciso falar de um assunto que eu já tenho falado sempre aqui, o que é a igreja. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 50 vezes, pelo menos, o que é a igreja. Mas tem que falar. Uma vez eu ouvi a palavra de uma ilustração, eu não sei se é verdadeira, e disse que um pastor, ele assumiu uma igreja nova, e o primeiro sermão dele foi João 3,16. E ele pregou e a igreja vibrou. E o segundo sermão dele foi João 3,16. E depois de um mês, aquele irmão continuou pregando João 3,16. E deu 3 meses, 4 meses, 5 meses, com 6 meses, a igreja chamou o pastor, falou: pastor, João 3,16 de novo? O irmão não tem outra coisa para pregar, não? Ele falou assim: o dia que a igreja compreendeu o amor de Deus, eu paro de pregar nesse texto. É duro, mas é verdade. Porque a pior coisa para um pregador, e aí eu digo como pregador que sou, há quase 3 décadas, né? O ano que vem eu faço 30 anos, há quase 3 décadas. A pior coisa que tem é você pregar uma mensagem, você falar, você sacudir a igreja, você trazer entusiasmo, você mobilizar, você movimentar, e depois de pregar, o pessoal sai e não muda nada. Tudo como dantes nas terras de Abrantes. A pior coisa que tem. É por isso que às vezes a gente lembra, eu quero falar de novo que é igreja. Igreja, irmãos, não é um edifício construído com tijolos. Inclusive eu quero pedir para os irmãos, já pedi várias vezes, a gente ainda continua ouvindo a expressão tua casa, que não é a casa de Deus, irmãos. Vamos parar com isso. A casa de Deus somos nós. Essa igreja construída de tijolos é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Esse templo construído de tijolos. Então a igreja não é uma construção física. A igreja não é um edifício feito com pedras de, seja lá do que for, de cimento ou de tijolos. A igreja é um edifício construído com pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedra viva que vivem, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedras vivas, edificadas em casas espirituais. É isso que é igreja, irmãos. Enquanto nós insistirmos em entender que a igreja é o templo, nós vamos nos ver presos aqui. Eu me lembro lá no começo da minha fé, tinha um pastor que dizia que o púlpito era a centralidade da palavra de Deus. Ô, meu irmão, eu pregar daqui, eu pregar sentado ali, eu pregar aqui, eu pregar ali, eu pregar atrás da bateria, não vai fazer diferença nenhuma. Isso aqui, ó, é uma peça de acrílico, que facilita o meu trabalho, mas isso aqui não é a centralidade da palavra de Deus, não. Assim como este templo não é a casa de Deus, a casa de Deus somos nós. As pedras vivas que nós somos. Olha o que diz Paulo a Efésios, no capítulo 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos,
mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, da qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu sou edificado para a habitação de Deus no Espírito. Quando se constrói um templo, às vezes se lança uma pedra fundamental. Eu não sei se nessa igreja aconteceu isso, né? Os mais antigos devem se lembrar. Agora, aquela pedra fundamental, ela é uma pedra fundamental não da casa de Deus, mas de um edifício onde a igreja de Deus vai se reunir, para ser um luzeiro, para ser um farol no meio da cidade. Porque a igreja que somos nós, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós precisamos entender isso. A palavra grega traduzida por igreja, ela literalmente quer dizer o seguinte: chamados para fora. E assim ela se refere a um grupo de pessoas chamados para sair para fora do pecado, para fora do mundo, para servir ao Senhor. E ainda pode-se compreender que é um grupo de pessoas chamado para fora do templo, para alcançar as pessoas, fazer diferença lá fora. As pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação pela inércia da igreja de Cristo. Creia nisso, meu irmão. Igreja é muito mais do que uma instituição. É um corpo constituído de componentes vivos que somos nós. A igreja é viva, a igreja é orgânica, a igreja se movimenta, a igreja se mobiliza. E como um organismo vivo, a igreja, ela ora, a igreja fala, a igreja, nesse movimento, ela busca demonstrar o Evangelho de Cristo nos contextos que estão. Pessoas que são chamadas para saírem do pecado e que não continuam participando do mal no mundo, porque elas passam a ser santificadas e separadas do pecado, como nós lemos em João, como nós lemos em Pedro, como nós lemos em Paulo, como nós vemos nas palavras do próprio Cristo. Deus chama o povo, o seu povo que somos nós, para deixar o mal desse mundo através da mensagem do Evangelho. Aqueles que se convertem verdadeiramente a Cristo passam a ser chamados santos, mas não é o santo do altar, não é o santo do congá, não é o santo do crucifixo, é o santo que somos nós, separados, lavados, remidos pela graça de Deus, que vivem uma vida de santidade. Entender o conceito bíblico da igreja como um corpo de pessoas chamadas para fora, para sermos santos, chamados para fora do pecado, chamados para fora das quatro portas do templo, vai nos ajudar a apreciar a riqueza da descrição de Paulo em Atos capítulo 20 e 28, quando ele diz assim: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, identificando o nosso Senhor Jesus Cristo como o próprio Deus encarnado, que veio nos lavar, nos santificar, que veio nos trazer paz. Jesus não morreu para comprar edifício, não, e nem tampouco para deixar herança física para nenhum de nós, muito menos para estabelecer uma instituição, CNPJ. Ele morreu para comprar as almas dos homens e mulheres que, como nós, estávamos mortos no pecado, mas que agora temos a salvação e a esperança de vida eterna. É isso. Não esquecendo a nossa grande responsabilidade, da grande comissão do ID.
expressão que representa a vontade de Jesus Cristo, que ordena para que aqueles que têm compromisso com Ele sejam sal e sejam luz neste mundo. O sentido universal da igreja e o sentido local. Existem dois sentidos da questão igreja. E nós precisamos entender isso. A Bíblia muitas vezes usa a expressão igreja no seu sentido universal, se referindo a todo o povo que pertence a Cristo. Aí não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja metodista, não é a igreja pentecostal, não é a igreja Deus e Amor, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja que está localizada em Medeiros, ou a igreja que está localizada em Teixeira, não é a igreja dos ricos, dos negros ou dos pobres, ou a igreja inclusiva ou a igreja exclusiva, ou qualquer outro aspecto que possa diferenciar uma pessoa da outra. A igreja universal, no sentido lato sensu, é claro que eu não estou me referindo à instituição universal, mas a igreja universal, no seu sentido lato sensu, significa a igreja composta por todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E todos os que são edificados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e que despedaça as portas do inferno, trazendo libertação aos oprimidos, como está escrito em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra de Jesus edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que entende esse texto errado. Diz que a igreja está aqui, o inferno não vai entrar. Então a gente está assim, não, é o contrário. O inferno está lá e a igreja está chutando a porta, pé na porta. Tipo polícia, pé na porta. Polícia! E pá, mete o pé. Aqui não, aqui é a igreja de Cristo. E mete o pé e vai entrando. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão. Em textos como esse, a Bíblia não se refere apenas a uma congregação local, e nem está tão pouco determinada ou delimitada a uma determinada denominação. A Bíblia aqui está se referindo a pessoas que são chamadas de pedra viva, construídas em Cristo, que é a base, que é o alicerce, que é a rocha e que é a fundação sólida para a nossa vida. É por isso que nós não perdemos a salvação, porque a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, não está estabelecida em cima de nós mesmos, mas em cima de Cristo, da justiça de Cristo, da pessoa de Cristo, que nos garante a salvação. Paulo também fala sobre essa igreja universal, quando em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O corpo somos todos nós. Jesus é o cabeça sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles que são lavados e purificados dos seus pecados, todos, sem exceção, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Mas a Bíblia não fala só dessa igreja que é universal. Ela fala também sobre igrejas locais. Ela fala também sobre isso. Ou como é chamada, em alguns lugares, a Assembleia dos Santos. Como nós aqui, a igreja local. Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto. É a agregação local da Igreja de Cristo. Alguns poucos exemplos nós podemos ver, por exemplo, em 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntio. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, lá em Coríntios. Em Mateus 18, 17. E se ele não vos atender, dize a igreja, e se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano.
lá na igreja local. E aí é uma assembleia local, talvez não uma assembleia como a nossa, né? Mas uma assembleia de santos. Romanos 16, 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então essas são igrejas não universais, elas fazem parte da igreja universal, mas elas são igrejas locais. Essas igrejas, elas nascem como resultado direto da pregação do Evangelho de Cristo. É exatamente isso que nós estamos vendo acontecer lá no 7 de setembro. É exatamente isso que nós estamos vendo e conseguiremos em nome de Jesus Cristo. Quando eu discutia com o Ítalo sobre a criação dessa nossa frente missionária lá no 7 de setembro, eu fiz questão de dizer para ele o seguinte: o importante agora não é alugar um lugar, não é comprar um lugar, um espaço físico. Naturalmente isso vai vir com o tempo. O mais importante agora é pregar o Evangelho, para que as pessoas possam entender a mensagem da cruz. E a partir daí, compreendendo a mensagem da cruz, nós teremos decisões pessoais. E essas pessoas que vão se decidir, que estão se decidindo, serão transformadas em nossos irmãos na fé. E só a partir daí, nós formaremos então uma igreja local. Deu para entender? A coisa começou a tomar corpo por lá, e já tem fila de casa que quer receber o culto. E em cada uma dessas casas é importante que o Evangelho seja pregado, para que essas pessoas se convertam. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí a coisa natural vai ser o nascimento de uma igreja. Quando eu estava orientando o Ítalo, eu falava para ele: Ítalo, eu fui gerente dentro de missões nacionais, e todo novo trabalho ele segue um roteiro. Toda a implantação de igreja em missões nacionais segue um roteiro. Não é missões nacionais chegar lá, alugar um ponto, botar o casal de obreiro e começar a trabalhar. Não é assim que funciona. Alugava uma casa para o obreiro, mandava o obreiro para lá, e o obreiro começava a fazer culto dentro da casa dele, convidar a vizinhança. E era assim que nasciam as igrejas. 90% das igrejas de missões nacionais nasceram assim. E começava então a fazer esse movimento, e as pessoas iam se decidindo, até o momento que já tinha um grupo de pessoas que olhava para o missionário, e esse grupo de pessoas é que fazia isso. Olhava para o missionário e falava assim: irmão, a gente precisa de um espaço. É desse jeito. Eu iniciei uma igreja no Espírito Santo, no bairro 23 de Maio, desse jeito. Nossa primeira reunião foi na garagem de um irmão, menor que a garagem da minha casa. Hoje nós temos uma igreja instituída lá, para a glória de Deus. É assim que funciona. Lá em Paraisópolis eu plantei outra igreja que não começou nem dentro da casa de ninguém, começou na rua. O missionário começou a fazer o movimento evangelístico na rua. Dali nós fomos fazer um movimento evangelístico na igreja. E agora esse ano, 2022, a igreja está sendo organizada, se já não foi organizada, com mais de 100 membros para a glória de Deus. Com espaço próprio, adquirido por lá. Falei com o irmão esses dias, ele falou: olha, nós compramos um terreno grandão, já estamos terminando de construir. Começou na rua. Mais importante, irmãos, é vermos o lado espiritual. Mas nós precisamos entender que a igreja, além de organismo, ela é uma organização. Ela tem CNPJ, ela tem estatuto, ela faz assembleias regulares, ela precisa estar em dia com todas as suas obrigações legais, ela faz eleições para a diretoria. E a igreja, então, ela é um organismo, mas é uma organização também. E sobre o ponto de vista bíblico, sobre o ponto de vista da palavra de Deus, a instituição orgânica,
é composta por membros que são salvos por Jesus para viver a boa obra do Evangelho. E a instituição organismo, ela também é composta por Deus para poder viver o Evangelho fisicamente, nas nossas interações, nas nossas abordagens como uma instituição social. Claro que muito mais importante, mas como qualquer outra empresa que tem um CNPJ, muito mais importante. Mas é como qualquer outra empresa, porque o mais importante para nós não é o CNPJ, não é o estatuto, não é nada disso. A igreja sobrevive sem estatuto, a igreja sobrevive sem CNPJ, sem comissão de contas, a igreja sobrevive sem assembleias. E essas instituições não sobrevivem, então é claro que é diferente, mas nós precisamos entender que como corpo de Cristo, nós não podemos deixar de compreender que além do aspecto litúrgico, além do aspecto escatológico, religioso, ela também tem um lado social. E quando a gente lê Tiago, se você lê o livro, quem já leu o livro de Tiago uma vez? Quem já leu 2, 3? Leia 10 vezes. O livro de Tiago é curtinho, é uma bênção. E Tiago ele vai falar muito sobre isso, quando ele fala na sua carta a respeito das obras, com toda a certeza ele não está falando de obra física não, ele não está falando de construção de igreja local, ele está falando de outro tipo de obra. É isso que nós vemos no contexto da sua carta. Obras que sejam boas, de compaixão e graça. Compaixão e graça. Quando você lê o livro de Tiago, você entende o que eu estou falando. Nosso papel no Evangelho, como eu já disse, é ser sal e luz. Sim ou não? Sim. Lugar de sal não é no saleiro. Ele pode até ficar uns diazinhos ali no saleiro, mas ficar muito tempo no saleiro, ele fica ruim. Você já chegou em algum restaurante, eu já vi isso muitas vezes. Você pega o saleirozinho assim, você não sai nada, porque o negócio está todo impregnado ali. É porque é sal velho, que não foi usado no seu tempo. É assim que acontece conosco. Lugar de luz é no meio das trevas. O que adianta você acender uma lâmpada aqui? Vai fazer diferença? Agora, se eu acender uma lâmpada na escuridão, nós somos sal e luz, não é à toa que Deus dá essa conotação para nós. Por que a igreja é chamada para fora? Certamente é muito mais importante do que ficarmos aqui dentro. A igreja entra para adorar. Temos um relacionamento de família, isso é muito bom. Relacionamento familiar. Não foi só o An e a Betânia que estavam vibrando com o menino, não. A igreja toda estava vibrando, de alegria. Porque é uma família. Uma família que tem suas dificuldades, às vezes tem suas crises, às vezes tem os seus contratempos, mas é uma família. Alguém, às vezes, já deve ter pensado, e eu sei que isso passa pela cabeça de pessoas, quando tem um pastor que é meio para frente como eu, aí tem gente que às vezes fala assim, por que esse pastor não cuida somente da igreja? Por que esse pastor não se ocupa apenas de visitar os membros desta igreja? Tem gente que pensa assim, tem gente que fala assim, não fala para mim, mas fala, aqui nessa igreja não, mas por aí tem um monte de gente que fala. E eu vou responder a você, se por acaso você tem essa dúvida, eu vou responder. Seria muito mais fácil para mim, ficar no gabinete aqui toda manhã e toda tarde visitar, muito mais fácil. Chegar no final do mês eu recebia o meu sustento, sem estresse, sem dor de cabeça, tranquilo, dirigia a assembleia uma vez por mês, dirigia a ceia uma vez por mês. Mas o problema, eu não sei outros pastores, eu acredito que como eu, eles sejam também dessa forma, eu tenho uma responsabilidade maior com Deus. Eu cuido da minha igreja, claro que eu cuido, da igreja de Cristo, né? Eu cuido da igreja, mas eu tenho uma responsabilidade maior, porque Deus me chamou para trabalhar de tal forma que eu
possa alcançar pessoas que estão lá fora. Deus me chamou para isso, Ele me chamou para participar, não apenas no movimento evangélico e religioso da igreja local, mas também para participar no contexto social, mostrando para a sociedade, não somente através de discurso religioso, porque tem gente que só sabe falar discurso religioso, mas não somente isso, mas principalmente através de ações, que o Evangelho de Cristo pode mudar a história e o trajeto, o percurso de uma sociedade que jaz no maligno. Você entende isso, irmãos? É por isso, por exemplo, que eu estou no quartel. É por isso que eu saio para pregar fora às vezes. Meu papel como pastor da igreja é conduzir a igreja, inclusive nessa caminhada comigo. Essa é a razão pela qual eu posto desafios nos grupos. E vou dizer para os irmãos, eu não fico triste de não ter uma resposta à altura que eu gostaria de ter. Porque eu sou perseverante. Mas ainda vou ver essa igreja caminhando 100% dentro dessas caminhadas. E acontece de repente, não viu? 7 de setembro. Silene, quantos estavam indo há algum tempo atrás lá no 7 de setembro? Quantos estavam indo no 7 de setembro, além de você e o Ítalo? Um ou outro? 2, 3? Hoje a Hélia colocou lá no grupo, eu quero ir também. E assim outros vão colocando e todo mundo quer ir, todo mundo quer se envolver. Esse é o sonho de qualquer pastor. Aí ele vai ver que ele está conduzindo bem o seu rebanho. Tenho que me preocupar com quem está doente, tenho que me preocupar com as crianças, com os velhinhos, mas principalmente o meu papel é apacentar o rebanho, alimentar o rebanho e conduzir o rebanho por este mundo tenebroso, pregando o Evangelho de Cristo. E eu preciso da igreja comigo, eu quero a igreja comigo. Vou te dar um exemplo prático. Lá no quartel, a gente tem um trabalho lá e nem sempre tem muita gente. Quando mudou o comando, um oficial chegou para mim, me chamou no canto, Rick, e falou assim, olha pastor, eu queria dizer para o senhor que o senhor precisar de mim, o senhor pode contar, mas ali eu não vou não, porque eu não sou muito chegado nessas coisas. Eu falei, tá bom. Já tem uns 3 meses que ele não perde um culto. O comandante não perde um culto, não é evangélico não, mas não perde um culto. Estamos cumprindo o nosso papel. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No quartel Teixeira de Freitas não é diferente. Estamos lá, entramos, estamos movimentando a Polícia Militar do Estado, tanto é que dia 25 agora é dia do soldado. Sabe onde eu vou pregar? Lá no Comando Geral, no DPS. Eu vou pregar lá na Capelania Evangélica no dia do soldado. Fui convidado para ir para lá. Me tornei membro honorário da Associação dos Militares Evangélicos da Bahia. Fui convidado e entrei. E aqui nós já temos 2 espaços garantidos. O 13º BEIC e o 87. Está garantido. Eu só estou esperando o tempo certo para poder entrar. 13º BEIC já começamos a capelania. E ali é difícil. O Rick sabe por quê. Ali é muito difícil. E no 87 também. Porque eu creio que as pessoas lá fora precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E tem uma boa e uma má notícia para você. Está relacionada com isso tudo que nós estamos falando. A boa notícia é que pessoas que você ama e que ainda não estão no Evangelho podem ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, que inclui todas as pessoas. A palavra de Deus diz que Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas a má notícia é que a religiosidade vai impedir que muitas pessoas cheguem e se aproximem do Evangelho de Cristo.
Nós precisamos, de uma vez por todas, nos tornarmos referencial na nossa sociedade. Sinceramente, irmãos, eu vou dizer para você, eu não quero que Medeiros Neto conheça essa igreja apenas como mais uma igreja evangélica da cidade. Não é isso que a gente quer. Mas o meu desejo é que conheçam essa igreja como uma igreja que faz diferença. É isso. E é isso que Deus espera. Uma igreja que se preocupa, uma igreja que se envolve, uma igreja que não fecha os olhos às pessoas que precisam. Nós somos protótipos do reino de Deus aqui na terra. A igreja, ela deveria ser um protótipo do reino de Deus aqui na terra. Infelizmente, a religiosidade atrapalha nisso também. Nós somos atalaias de Deus, nós somos representantes de Deus, embaixadores de Deus, homens e mulheres que têm o papel de mostrar ao mundo que é possível viver em paz. Que existem valores que precisam ser respeitados. A sociedade está respeitando os valores mais básicos, do ponto de vista ético, moral e estético. E nós precisamos fazer a diferença, mostrar para as pessoas que Deus ama cada um de nós. E vou dizer para você uma coisa, você que está em casa também, presta atenção. Não venha me dizer que você ama a Deus, se você não ama o seu irmão. Se você não ama o seu próximo. Se você não se envolve com os problemas e questões da comunidade. A Bíblia diz que os que assim declaram são mentirosos. Aquele que diz eu amo a Deus e não amo o seu próximo é mentiroso. Não se pode amar a um Deus ou a Deus que não se vê, se você não ama o seu próximo que está tão próximo de você. Por isso, irmãos, palavra de ordem para essa igreja nesta noite. Vamos em frente em nome de Jesus. Que venha esse projeto, que venham tantos outros projetos quantos vierem, mas que a igreja caminhe junto. Procure seu espaço, irmãos. Procure seu espaço para que nós possamos caminhar juntos e dessa forma vermos a igreja de Cristo fazer diferença nesse mundo. Amém?